Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje, dando sequência àquela série de entrevistas com os professores vencedores do projeto Professor Destaque, da Câmara de Vereadores de Teutônia, eu recebo a professora Ana Elisa Osterkamp. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, ouvintes, bom dia, Bruna. Estamos tudo bem? Hoje é um dia bonito de novo e é um prazer estar aqui com vocês para falar na Rádio Tirol. Ana, começa contando um pouquinho da tua história. Tu és natural de onde? Bom, eu sou teutoniense, eu sou daqui mesmo. Na época pertencíamos à Estrela ainda. Eu nasci quando morávamos na Linha Clara, no interior. E aos 5 anos de idade nós nos mudamos para cá, para Languiru, né? Eu vim para cá falando apenas o alemão, quando criança. E meu pai, então, começou com os negócios dele aqui em Teutônia, na distribuição de bebidas. Fui estudar no Gomes Freire e aí começou o primeiro problema, uma vez que a língua alemã não era comum a todos. A professora falava italiano de casa e o português. Então, começou um problema, uma vez que eu não conseguia me comunicar. Esse foi o primeiro desafio, conseguir aprender a língua portuguesa. Mas então, a partir de 75, eu moro aqui em Languiru. Conta um pouquinho mais dessa tua etapa escolar e de infância. Eu era uma criança bastante quietinha, bastante na minha, e não era uma aluna de destaque, assim, uma aluna de notas altíssimas, mas também não ia mal na escola. Então, concluí meus estudos no Gomes Freire de Andrade. Na época, nós não tínhamos ensino médio. E aí chegou a hora de escolher para onde que eu vou. Sempre tive intenção, sempre gostei do magistério. Na época a gente tinha nos professores uma inspiração que hoje infelizmente já não é mais assim, né? Então na época tinha professores assim que marcaram a minha vida e eu decidi fazer o magistério. Fui estudar em Estrela. Em Estrela, no Colégio Martin Luther. No primeiro ano a gente ia para lá e para cá de ônibus e no segundo então eu fiquei no pensionato. Havia mais meninas daqui e aí então me formei como professora, o tal do normal que a gente fala, né? Fomos a maior turma do magistério da época, de todas as épocas no Colégio Martin Luther. Nós éramos 32 alunas e aí eu fui estagiar na Linha Clara, né? Na minha terra lá. A tua mãe, inclusive, Bruna, também foi estagiária na Linha Clara, não foi? Foi. Pois bem. Aí, na Linha Clara, eu tive minha primeira experiência realmente, isso foi em 88, minha experiência em sala de aula como professora. E eu me realizei. Eu me realizei alfabetizando essas crianças e eu trabalho voltado a experiências práticas. Eu sempre fui muito do prático, de projetos assim que valorizavam o fazer na sala de aula, não apenas transmitir conhecimentos, educar de uma forma completa. E, inclusive, até hoje, eu tenho um vínculo muito legal com meus ex-alunos daquela época, né? Já foram colegas de trabalho e hoje são amigos que, na época, alfabetizei. Bom, saindo de lá, eu fui trabalhar na creche, na Escola Maternal Girassol, né? Na época era uma creche, agora é a escola infantil, né? Educação infantil. E lá eu cuidava de crianças e decidi, então, cursar a faculdade, fazer letras. Não tínhamos muita opção aqui na época. E eu fui estudar na Unicinos, me formei em letras, mas até chegar lá tive uma caminhada muito longa, porque as dúvidas da adolescência sempre surgem, e eu não fui diferente. Enquanto que eu trabalhava de manhã numa creche, numa escola, na linha Harmonia, onde foi um trabalho maravilhoso também, escola multisseriada, tínhamos 4 turmas numa sala de aula, 20 e poucos alunos, a família muito presente, a comunidade muito presente. Também lá tenho amigos queridos até hoje, compadres, né? E de tarde, então, na escola de educação infantil. E à noite eu ia para a faculdade. Lá pelas tantas comecei a pensar, poxa, é o que eu quero? Acho que não é isso que eu quero outra coisa. Mas o que eu vou fazer? Aí eu decidi que eu iria embora e estudar alemão. Porque, como eu estudei sempre em escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio eu não consegui fazer o alemão por não ter tido no ensino fundamental. Aí cheguei na faculdade, eu não pude fazer alemão porque eu não tive uma base no ensino médio. E eu queria muito saber mais do alemão, que era a minha língua materna, na verdade. Foi a primeira língua que eu aprendi. E aí eu decidi que eu iria para a Alemanha
e cuidar de criança. Larguei a faculdade e me mandei para lá, fiquei 2 anos, na verdade 1 ano e 10 meses, cuidando de criança e estudando na Alemanha. A gente sabe que até hoje as meninas, os rapazes, eles também vão para a Alemanha para aprender alemão e cuidar de crianças. Conta um pouco de como foi essa tua experiência naquela época, trabalhando na Alemanha. Pois é, aquela família onde eu estive, inclusive depois de mim, foram mais 12 ou 13 teutonenses para a mesma casa. É uma coisa interessante. Mas eu nunca tinha nem sequer saído do país, nunca tinha nem sequer viajado de avião. Eu decidi que eu iria e não foi fácil, uma vez que era um mundo estranho, diferente para mim, que eu ia enfrentar e eu não tinha ninguém comigo. E não era comum aqui que se saísse assim para fazer isso, né? Não sabia onde que eu chegaria, quem seria a família, como eles seriam comigo, o que eu teria que fazer, mas é um sistema chamado au pair, palavra francesa que significa troca mútua. Uma amiga minha que foi fazer esse serviço numa região, outra região da Alemanha, e eu, juntas, decidimos que iríamos para lá. Mas quis o destino que a gente não fosse juntas. Ela acabou indo mais tarde. O meu visto ficou pronto antes e ela teve que esperar. Então, ela teve essa ideia e ela conseguiu um folheto com essas informações em Porto Alegre e nós corremos atrás. Nós nos candidatamos, escrevemos uma carta para uma central na cidade de Bonn e lá a família foi procurar por uma moça. E estava em dúvida, inclusive tinha vários currículos, pegou um deles e em casa as crianças optaram através das imagens, da fotografia e da história de vida, então as crianças decidiram que queriam a brasileira. E no começo foi fácil porque eu conseguia pelo menos já me comunicar. O alemão que a gente tem aqui, a gente se comunica. Mas os costumes são muito diferentes. E não tinha internet, não tinha celular, e-mail nem pensar. Então foi tudo muito complicado nesse sentido, porque era distante, não podia voltar para casa para ver familiares. E os costumes, né? Nós éramos aqui um país que, como eles diziam, lá estávamos há muitos anos atrás da Alemanha em desenvolvimento. Na casa, muitas coisas eram feitas com máquinas, aparelhos, e a limpeza da casa, e nós aqui éramos muito do manual ainda, né? Então, foi estranho nesse sentido, mas eu criei uma amizade muito grande com as pessoas de lá. As crianças foram, até hoje, nos conversamos, elas também são mães hoje em dia já, né? Então, foi muito interessante nesse sentido. E eu voltei de lá, então, com um certificado como apta para a língua alemã, né? E aí o Colégio Teutônia foi o meu primeiro trabalho assim com língua alemã, eles me chamaram para trabalhar lá. Depois, então, continuei os estudos e quando eu me formei em letras, porque eu tinha trancado a faculdade, eu também comecei a trabalhar com português. No português eu me realizei. O alemão eu adoro de paixão, gosto demais para falar, ler, mas para ministrar a aula, nossos alunos precisam de um interesse muito grande para gostar, para fazer com prazer. Então, eu gosto muito do alemão, mas para dar aula eu acabei investindo mais na língua portuguesa. Colégio Teutônia eu trabalhei muitos anos, eu fiz concurso público no município de Teutônia, passei por várias escolas já. Quando eu saí do Colégio Teutônia, fui trabalhar no Colégio Pastor Doms, é uma rede também da rede sinodal, né, uma escola da rede sinodal, e em Taquari, foi uma experiência diferente também, muito interessante. E lá, então, eu tive um trabalho muito mais próximo com o que se chama de inclusão. Foi bem na época em que eu fiz uma pós-graduação voltada à educação inclusiva e nós tínhamos alunos lá que mereciam, que precisavam de um trabalho diferenciado. E nessa época, então, eu aprendi muito e tive que trabalhar pela primeira vez com algumas síndrome de Asperger, o autismo, síndrome de Down, com problemas assim que a gente não tinha tanto aqui. Porque a inclusão é algo bastante recente, se a gente vai pensar bem. Antigamente as pessoas escondiam ou mantinham as pessoas com problemas específicos em casa, pessoas com necessidades específicas em casa. E hoje em dia elas estão na escola. Então lá foi assim, o primeiro momento que eu me deparei com isso e me interessei pelo assunto. Quando passou-se um certo tempo, eu tive que voltar por conta de estar esgotando o prazo da licença que eu peguei em Teutônia para poder trabalhar. E aí eu vim trabalhar em Teutônia e me dediquei ao município, né? Fiz o concurso público no estado também, hoje sou professora do estado e do município de Teutônia.
Em quais escolas você atua? Eu, no momento, atuo no município de Teutônia, pelo município, na escola Leopoldo Klepker, e pelo estado, no Gomes Freire de Andrade, né? E comecei minha trajetória no estado, na Westfália. Foi um período muito interessante também, que deixou bons vínculos, né? Bons frutos. E hoje, então, estou no Gomes Freire de Andrade já há 4 anos, né? E lá eu trabalho com ensino médio. E na Leopoldo Klepker eu trabalho com ensino fundamental de 6º até o 9º ano, e a EJA também, que é uma outra experiência interessante, né? São pessoas que, depois de um certo tempo, voltam a estudar, ou mesmo pessoas que repetiram muitas vezes, estão fora da escola, então eles procuram atualizar o seu período escolar, adiantando as coisas na EJA, porque a EJA ela tem um período mais curto, né? Então, uma experiência interessante também. Professora, você também escreveu um livro. Sim, eu tenho um livro ditado, poesias. Eu sempre gostei muito de fazer poesia. Como formada em letras, então a gente teve uma proximidade muito grande com a literatura sempre. E eu me encantei e me inspirei sempre muito em Mário Quintana. Gosto dele. E desde adolescente que eu escrevo. Então, em 2005, eu fui premiada no Concurso Nacional de Poesia. E logo depois surgiu a motivação para fazer o livro. Esse livro então foi feito, é poesia, realmente somente isso, mas eu também escrevo outras coisas. Eu acho que professor nunca pode parar de escrever, né? Então a escrita faz parte do meu cotidiano, da minha vida. Meu caderninho me acompanha sempre, qualquer coisa que surge possibilita uma escrita. Tanto faz se são crônicas, poesias, mas eu gosto muito da poesia, né? Falando em premiação, recentemente você foi homenageada também na Câmara de Vereadores aqui de Teutônia e num outro projeto do Jornal A Hora. Sim, o Jornal A Hora está com um projeto chamado Pense, que é para desenvolver e estimular professores a criarem projetos em sala de aula, juntamente com o Univates, o Instituto Kron e outros participantes. E eu me inscrevi a pedido da diretora, que disse, olha, teu trabalho, eu gosto do teu trabalho, quem sabe tu inscreve um projeto? E foi muito assim, tá, o que eu vou fazer? E eu me inspirei no que eu faço no dia a dia, nada de diferente. E esse projeto foi encaminhado e, para minha surpresa, a gente recebeu a notícia de que ele tinha sido classificado. Então, recentemente, foi no final de setembro, agora, comecinho de outubro, eu estive na Bahia, na cidade de Paripiranga, num intercâmbio, numa universidade lá, a Uniages, para aprender um pouco mais sobre as metodologias ativas, que é a forma de educação que eles aplicam lá. Fomos eu, mais 2 professoras, uma de Colinas e uma de Sério, que nos classificamos com o 2º lugar. O primeiro lugar, na verdade, foi para a viagem internacional. E nós ficamos no 2º e fomos então até lá para aprender mais e trazer essas novidades para Teutônia e aplicar nas nossas salas de aula. Fiquei encantada, fiquei realmente encantada, porque eles estão muito bem em educação. Tirou um preconceito até que a gente tinha de que eles estavam atrasados em algumas coisas, estavam atrás de nós, e não é bem assim. O povo baiano, aquela região que eu visitei, eles têm projetos maravilhosos. Trabalhem de uma forma que a educação faça sentido, que a aprendizagem faça sentido para o aluno. E isso me encantou. Então, passamos uma semana trabalhando em escola, de ensino fundamental, observando como os professores trabalham e desenvolvem a metodologia ativa, e também alguns dias na universidade para ver como os professores são formados para trabalhar com as metodologias ativas, né? Que a metodologia ativa, na verdade, o aluno constrói seu conhecimento, o professor ele media. Ele está lá para orientar e dizer para que caminho que ele vai e complementar as informações, mas o aluno é um pesquisador. O aluno de lá lê muito e isso me surpreendeu. É uma região, no sertão, a gente sabe que as dificuldades com seca são muito grandes naquela região lá, embora Paripiranga esteja numa localização específica e muito boa, mas os arredores são muito, muito difíceis. Caminhões-pipa, eles precisam levar a água, uma realidade assim. A cidade é considerada uma cidade boa, rica, tem 30 mil habitantes, e a Uniages, então, é um polo para eles, é o que alimenta a cidade, é o que move a economia deles lá, que é basicamente a agricultura, o serviço público e a universidade essa, né? Então foi uma experiência interessante. E aqui em Teutônia, eu desenvolvo um trabalho com o ensino fundamental na escola Leopoldo Klepker, voltada à questão da inclusão. Como eu disse no começo, já a inclusão me fascina e eu acredito que todos os alunos têm condições de aprender.
Não existe aluno que não tenha, uns mais, outros menos. Mas a gente tem que tirar o melhor desse aluno e acreditar no potencial dele. Eu tive professores que acreditaram em mim um dia, apesar de eu não ser a nota mais alta da turma, mas apostaram em mim. E me fez sentir bem, autoestima elevada, e eu comecei a crescer nesse sentido. E esses alunos também. Aí eu percebi que um aluno nosso, ele passou por uma situação de bullying, uma situação de deboche, mas eles são ingênuos, eles não se dão conta. Mas eu vi aquilo, cheguei na hora e percebi, não me senti confortável e resolvi que teria que fazer alguma coisa para modificar. E aí que eu elaborei um projeto voltado à questão de que os alunos que não têm problemas precisam começar a entender o que é um aluno com necessidades específicas para que eles possam se imaginar no lugar dele. Quando a gente não tem problema assim em lugar nenhum e não convive com isso, a gente vive num mundo em que não se sabe o que é ter limitações. E assim começou, e eu vi que esse aluno, ele teria condições de crescer mais. Então nós alfabetizamos, professores que me antecederam fizeram um excelente trabalho. A escola sempre esteve aberta à inclusão, e a coordenação e a direção sempre me apoiou muito nesse sentido. E esse aluno que não conhecia apenas letras e formava sílabas, hoje está lendo. E aí a gente percebeu que outros lugares, como empresas, também trabalham com alunos de inclusão, e nós convidamos uma empresa e o seu funcionário de inclusão, com o pessoal de RH, para conversar com os alunos e contar quais são, na verdade, os desafios no dia a dia, no trabalho. E a mãe desse aluno veio falar como é que foi essa gravidez, esse nascimento da criança, o desenvolvimento dela, como ela se sentiu sabendo que viria uma criança com necessidades especiais, que precisaria de mais atenção, de muito mais dedicação para que se desenvolvesse. E os alunos começaram a ter um outro olhar. A intenção maior é que esses alunos que estão na sala de aula hoje, daqui a 4 ou 5 anos, estarão no mercado de trabalho. Eles serão profissionais, eles serão empregados de empresas ou então empreendedores, e eles terão que conviver com esse grupo que está chegando, porque a inclusão ela teve início lá em 1994 na Espanha, com a Declaração de Salamanca. Aí o grupo decidiu que estava na hora de tirar essas pessoas de dentro de casa e colocá-los em contato com os outros. Mas isso foi muito lentamente. Então no Brasil as coisas chegaram mais tarde. Eu sei que em 2006 eu concluí a minha pós nessa área e nós engatinhávamos, ninguém sabia exatamente como fazer, o que fazer. Então hoje nós estamos com umas primeiras levas de pessoas especiais ingressando no mercado de trabalho. Mas quem está aí, quem tem seus 40, 50 anos, está no mercado de trabalho, às vezes não sabe como lidar. Então a preocupação foi, primeiro, os alunos que não têm necessidades especiais precisam aprender a lidar com os que têm e conviver com eles sem um olhar de preconceito. E depois o aluno especial precisa se desenvolver e crescer. Então esse projeto deu muito certo, né? A gente foi ao mercado com esse menino para ver como é que é lá fora. Ele precisa aprender a se virar sozinho. Se eu vou comprar alguma coisa, o que eu tenho que fazer? A gente trabalhou questões básicas como amarrar um cadarço, abotoar uma camisa, essas habilidades que muitas vezes os pais fazem e protegem e fazem com cuidado e amor, mas o aluno tem que aprender a desenvolver isso sozinho. E, ao mesmo tempo, em sala de aula, eram 20 e poucos alunos, mais um aluno especial, nós trabalhávamos com ele também. Esse trabalho foi bem interessante, ele deu frutos positivos e eu inscrevi ele então na premiação da Câmara de Vereadores e foi um dos escolhidos. Acredito que a importância disso aí é para que a comunidade se abra mais, que a comunidade enxergue que essas pessoas têm também o seu valor, que as diferenças precisam ser respeitadas. Nós precisamos saber nos colocar no lugar do outro sempre. Ana, parabéns pelo projeto, parabéns para toda a escola, para todos os professores, porque não é trabalho só de um, todo mundo acaba tendo que interagir e participar do projeto também, né? Muito obrigada pela tua presença hoje, eu deixo ainda um espacinho para você deixar um recado para quem nos ouve. Com certeza, a educação em Teutônia tem projetos maravilhosos, não foram só apenas esses. E um projeto nunca é o trabalho de um professor sozinho.
Sempre são vários que trabalham numa equipe, um ajuda o outro, porque a gente não consegue crescer tanto se a gente trabalha sozinho, né? E eu acredito que valorizar cada vez mais o outro, falta humanidade na educação também. Falta humanidade no convívio com as pessoas. Cada um está muito no seu canto, na sua caixinha. Eu não sei se a tecnologia cooperou para isso, mas estamos cada vez mais isolados. E a gente precisa se abrir mais e valorizar e respeitar o diferente. Eu acho que essa é uma tarefa que não cabe somente à educação. A sociedade tem que se abrir para isso. E eu ainda sonho com um momento em que isso vai acontecer com mais intensidade. Muito obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui. Espero que outras pessoas se engajem no trabalho e de valorização às diferenças, de inclusão, e que tenhamos cada vez mais frutos. Obrigada, comunidade. Um bom sábado a todos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a professora Ana Elisa Ostergam. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.